Letra A. Represente por notação entre chaves e pelo diagrama de Venn o conjunto dos 10 primeiros números pares. Bom, nós temos que representar, então, o conjunto dos 10 primeiros números pares através das duas representações que foram mostradas lá de conjuntos. Vamos escrever, então, primeiro aí, quais são os 10 primeiros números pares. Os 10 primeiros números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Tem uma nota importante porque o número 0 é considerado par, tá? Normalmente, quando a gente fala em número par, a gente lembra aí de 2, 4, 6, 8, 10, mas o 0 também é considerado par. Existem uma série de motivos pelos quais o 0 é considerado par, que eu infelizmente não posso esclarecer para vocês agora, porque exige um conhecimento um pouco mais aprofundado de matemática. Eu não farei isso agora. Mas, por enquanto, é importante que vocês saibam que o 0, para todos os efeitos, é considerado par. Até mesmo porque um número terminado em 0 é par, né? Então, como ele pediu aí que nós trabalhássemos com os 10 primeiros números pares, não podemos esquecer de colocar o algarismo 0, o número 0, porque ele é par. E nós temos que então representar aí, observe que estão aí 10 números, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 são os 10 primeiros números pares da contagem dos números naturais. Eu tenho que representar esses números através da notação entre chaves e através do diagrama de Venn. Então vamos mostrar aí, ó. Eu vou chamar esse conjunto de conjunto P. Não se esqueça lá que quando a gente vai dar nome a um conjunto, a gente utiliza uma letra maiúscula do alfabeto, normalmente. Como aí ele falou conjunto dos números pares, eu quis colocar conjunto P, mas você pode dar o nome que você quiser ao conjunto, desde que seja uma letra maiúscula. Eu chamei aí de conjunto P. O diagrama de Venn, o Venn é o matemático, tinha um matemático chamado Venn, que ele propôs que os conjuntos fossem representados aí dentro de uma linha fechada. Então eu fiz essa linha oval fechada, e lá dentro dessa linha oval eu coloquei os 10 primeiros números pares, ou seja, toda vez que você vir essa representação dos números fechados dentro dessa linha, né, dessa linha fechada, e essa representação chama-se diagrama de Venn. Ou eu também posso representar o conjunto, essa é a notação mais usual, dentro de chaves. Eu coloco o nome do conjunto, coloco igual, abro uma chave e coloco lá dentro todos os números que eu quero representar dentro do conjunto. Quando os números acabarem, eu fecho essa chave. Então eu tenho ali o mesmo conjunto, o conjunto dos 10 primeiros números pares, representados por diagrama de Venn ou por notação entre chaves. É o mesmo conjunto, tá, gente? Então eu tenho ali os 10 primeiros números pares. Eu apenas estou mostrando para vocês que eu posso representar esses conjuntos de forma diferente. E as duas formas principais para representar esse conjunto, existem outras, mas as duas principais formas de representar um conjunto qualquer, ou neste caso, os 10 primeiros números pares, é o diagrama de Venn, que é colocar os números dentro de uma linha fechada, né? Eu coloquei essa linha meio oval, mas não é obrigatório. Pode ser uma linha fechada, pode ser uma bola, pode ser um quadrado. Desde que seja uma linha fechada, não tem problema. Será o diagrama de Venn. Ou colocar os números, todos eles descritos, separados ali por vírgula ou por ponto e vírgula, dentro daquele símbolo ali que chama chave. Então você abre uma chave, escreve os números separados por vírgula e fecha a chave no final. Então está aí resolvida a letra A. Representação dos números pares por diagrama de Venn e por notação entre chaves. Letra B. Considere o conjunto formado pelas letras do seu primeiro nome. Escreva esse conjunto usando a notação entre chaves. Agora, indique usando a notação de pertinência se a letra E pertence ou não pertence ao conjunto que você escreveu. Eu vou fazer aqui com o meu nome e você vai fazer com o seu. As letras do meu primeiro nome são B, R, U, N e O. Eu coloquei ali as letras do meu primeiro nome. Se houver letra repetida no seu nome, você não precisa repetir. Você escreve uma vez só. Tá? Isso aqui é muito importante. A gente não repete os elementos que a gente coloca dentro do conjunto. Se aparecer alguma letra repetida no seu nome, você pode escrever uma vez só, que já está de bom tamanho. As letras do meu primeiro nome são aquelas lá. Como meu nome é Bruno,
B-R-U-N-O. Ele pediu para eu escrever as letras do meu primeiro nome e representá-los por notação entre chaves. Eu chamei esse grupo, esse conjunto aí, de letra N, de nome, tá? Poderia ter escolhido qualquer outra letra também, desde que seja maiúscula. Então, por notação entre chaves, o conjunto N, que é o conjunto das letras do meu nome, do meu primeiro nome, é B-N-O-R-I-U. E aí veja que eu já coloquei numa ordem diferente, né? Eu prefiro, e essa é uma preferência minha e dos matemáticos, colocar os elementos dentro do conjunto em uma ordem. Como a gente está trabalhando com letras, a melhor ordem seria a ordem alfabética. Não é obrigatório, tá? É uma preferência, é uma questão de estilo que a matemática utiliza para representar as coisas. Ou colocar em ordem numérica crescente ou em ordem alfabética, quando se tratar de letras. Você pode colocar na ordem que você quiser, tá? Mas eu prefiro, enquanto matemático, que vocês se habituem a trabalhar com a ordem alfabética. Então, no meu nome, as letras aparecem nessa ordem, B-R-U-N-O. Quando eu coloco essas letras em ordem alfabética, elas ficam desse jeito que eu escrevi aí, B-N-O-R-U. E aí depois o que ele pediu? Eu tinha que dizer se a letra E pertence ou não pertence ao conjunto que eu escrevi. O conjunto que eu escrevi é o conjunto N das letras do meu nome. Você pode escolher qualquer outro nome para o seu conjunto, né? Eu escolhi a letra N, escolha qualquer uma que você quiser, ou até mesmo a letra N. E observando ali, a letra E, ela não pertence ao conjunto das letras do meu nome. E aí como é que eu escrevo isso? Eu escrevo que E não pertence a N. Esse símbolo que está aí entre o E, letra E, e o N, que é o número do meu, que é o nome do meu conjunto, é o símbolo de não pertence. Eu utilizo os símbolos de pertence ou não pertence quando um elemento está ou não dentro de um conjunto. E nesse caso, a letra E não está no meu nome. Por isso eu digo que E não pertence a N. Se no seu caso, quando você separar lá as letras do seu nome, colocar em ordem alfabética de preferência e observar que a letra E está no conjunto, você não vai usar aquele símbolo ali. Você vai utilizar o símbolo de pertence, que é o mesmo símbolo aí sem esse corte. Letra C. Escreva os conjuntos A dos nomes dos estados do Brasil que começam com a letra P e o conjunto B dos nomes dos estados do Brasil que terminam com a letra O. Determine A união com B. Aquele U ali entre o A e o B é o símbolo de união. A interseção com B é aquele U virado para baixo. A gente lê como interseção. E depois eu determino A menos B. Então ele pediu primeiro para eu escrever aí dois conjuntos. Ele me disse que tem um conjunto A, que é o dos nomes dos estados do Brasil que começam com a letra P. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no mapa do Brasil, que vocês devem ter aí no livro de geografia de vocês, né? Ou você pode pesquisar na internet, ou pesquisar um atlas, vocês com certeza vão achar aí um mapa do Brasil. E vocês vão procurar lá no mapa do Brasil todos os estados brasileiros cujo nome começam com a letra P. E esse será o conjunto A. Eu vou mostrar para vocês aí o conjunto A, olha só. Tá aí o Brasil. Eu vou colorir para vocês os estados do Brasil que começam com a letra P. Vamos lá. Eu tenho o Piauí, na região Nordeste. A Paraíba, também na região Nordeste. O Pará, na região Norte. O Paraná, na região Sul. E Pernambuco, na região Nordeste. Então, eu tenho aí o conjunto A, né? Que é o conjunto dos elementos estados do Brasil que começam com a letra P. Então, aí eu escrevi para vocês, ó, o conjunto A. Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Pernambuco. Não existem outros estados do Brasil que começam com a letra P. São só esses estados que começam com a letra P, nomes dos estados brasileiros. Tá? Ele falou agora que eu tenho que montar um conjunto B dos nomes dos estados do Brasil que terminam com a letra O. Então eu vou voltar ao mapa do Brasil, procurar lá os nomes dos estados do Brasil que terminam com a letra O. São esses aqui, ó. O Maranhão, na região Nordeste. O Espírito Santo, na região Sudeste.
o Mato Grosso na região centro-oeste, Pernambuco na região nordeste, Rio de Janeiro na região sudeste, São Paulo na região sudeste, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos esses estados, os nomes desses estados terminam com a letra O. E aí eu tenho, então, escrito ali agora o conjunto B. Ó. O conjunto B é Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Então temos aí o conjunto A e o conjunto B. Né? O conjunto A formado pelos elementos Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Pernambuco. E conjunto B formado por Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, vamos determinar A união com B, A interseção com B e A menos B. O que é a união com B? A união de dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem ao primeiro ou ao segundo. Ou seja, a união é você unir todo mundo. Junta todos os elementos do primeiro conjunto e do segundo conjunto e você vai formar um novo conjunto chamado de A união com B. O que é a união com B? É eu pegar todos os estados, Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Pernambuco, Maranhão, e juntar com Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Tá todo mundo junto aí. Esse conjunto formado, esse novo conjunto, ele tem todos os elementos, tanto do conjunto A quanto do conjunto B, e a gente chama esse conjunto de A união com B. Portanto, a união de dois conjuntos é você juntar todos os elementos que estão no primeiro conjunto e no segundo conjunto. Se eventualmente tiver algum elemento que repete, você escreve uma vez só. Não precisa escrever duas vezes. No caso aí, eu escrevi duas vezes, coloquei Pernambuco lá duas vezes para vocês verem. Não tem problema tá duas vezes, mas normalmente a gente escreve uma vez só. A interseção, e é por isso que eu mostrei lá na união com B que Pernambuco estava nos dois, porque a interseção de dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem ao primeiro e ao segundo conjunto ao mesmo tempo. E você pode perceber que Pernambuco está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Ou seja, os elementos que estão no primeiro e no segundo ao mesmo tempo, nesse caso é só Pernambuco, são a interseção. Por que é a interseção? Lembre-se que eu peguei o conjunto A, que era o elemento formado, né, o conjunto formado pelos elementos que eram estados do Brasil que começavam com a letra P. E o conjunto B era formado pelos estados do Brasil que terminavam com a letra O. E veja que Pernambuco começa com P e termina com O. Por isso ele está nos dois conjuntos. E aí ele é chamado de interseção. É um conjunto unitário, ou seja, tem um elemento só, porque existe apenas um elemento que está no primeiro e no segundo conjunto. Então é para que você tenha essa noção, que é uma noção importante. União é você juntar tudo. Interseção é você pegar apenas aqueles que está nos dois. E o último aí é A menos B. A menos B é a diferença de dois conjuntos. O que é a diferença de dois conjuntos? É muito simples. É você pegar tudo aquilo que está no primeiro conjunto, mas não está no segundo. Então, lá, a diferença de dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo conjunto. Os que estão no primeiro e não estão no segundo são o Piauí, Paraíba, Pará e Paraná, porque o Pernambuco está no primeiro e no segundo, ele não pode entrar. Então, A menos B, a diferença de um conjunto para o outro é todos os elementos que estão no primeiro, mas não estão no segundo. Os elementos que estão no A, mas não estão no B, são Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e o Pernambuco é a interseção, Pernambuco não entra. Letra D. Sejam C 2, 3, 4, 5, 6 e D 3 e 5, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Eu tenho que avaliar sobre esses dois conjuntos C e D essas afirmativas, né? E colocar V para verdadeiro e F para falso. Vamos analisar aí uma por uma e vamos completar ali os espaços vazios. Vamos começar pela primeira aí. 2 pertence a C. Aquele símbolo que está entre o 2 e o C é o símbolo de pertence. Bom, eu tenho que verificar se o elemento 2 pertence ao conjunto C. 2 pertence a C. Olha o C aí. E o 2 está lá, ó. Eu colori de vermelho. Quer dizer, o 2 pertence a C. Isso é verdade. Então a gente coloca um Vzinho ali na frente. Ou seja, o número 2 pertence ao conjunto C.
4 não pertence a D. É como a gente lê esta afirmativa aí. Então, vamos pegar o D e nós podemos ver aí, ó, que o número 4 não está lá. Porque o conjunto D é formado apenas pelos elementos 3 e 5. O 4 não está lá. Portanto, é verdade. O número 4 não pertence a D. C está contido em D. Bom, vamos colocar aí o C e o D para a gente comparar. O que é o estar contido? Significa que o C tem que estar dentro do D. Né? Estar contido é isso. Olha só, o C não está aí. O D é só 3 e 5. Dentro do D está o C? É claro que não. Isso é falso. Né? C contém D. Então, olha só. Quando o símbolozinho está virado com a abertura para a direita, significa que está contido. Quando a abertura está para a esquerda, é o contém. C contém D, olha só. Dentro do C tem o 3 e 5. Quer dizer que o D está dentro do C. E, portanto, isso é verdade. Né? Olha, o 3 e 5 estão lá. Então, quer dizer que o conjunto D, que contém apenas os elementos 3 e 5, está dentro do conjunto C. E, portanto, isso é verdade. O C contém o conjunto D. C união com D é igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, C união com D é a gente juntar todos os elementos do C e todos os elementos do D. Vamos fazer lá, ó. Olha o C e olha o D aí. Vamos juntar todo mundo. O 2, o 3, que está nos dois, ó. Ele vem uma vez só. O 4, tem que pegar todo mundo que está nos dois conjuntos. O 5 está nos dois, ó. E o 6. Então, C união com D está escrito aí. Vamos comparar. Ó, diferente, ó. Então quer dizer que ele é falso. Então C união com D não é aquilo que ele me falou. Então a gente coloca um falso lá. C interseção com D é igual a D. Bom, interseção é o que tem nos dois, ó. C interseção com D. Vou olhar o C e o D. Vamos ver a interseção. Quem é que está nos dois? O 3 está nos dois, então o 3 entra. E o 5 está nos dois, então o 5 entra. Quer dizer que C interseção com D é 3 e 5, que é exatamente o D, ó, é igual. Portanto, aquilo ali é verdadeiro. 5 não pertence a D. Bom, vamos olhar aí o conjunto D. O 5 está lá, ó. Quer dizer, o 5 pertence. Ele está me falando que não pertence, isso é falso. C menos D é igual a 2, 4 e 6. O que é C menos D? C menos D é tudo que tem no C, mas não tem no D. Bom, vamos fazer C menos D aí, ó. Quem tem no C e não tem no D, ó? O 2 tem no C e não tem no D. Então ele pode entrar. O 3 está nos dois, ele não pode entrar. O 4 está no C, mas não está no D. Então ele entra. O 5 está nos dois, ele não pode entrar. O 6 está apenas no C e não está no D. Então ele entra. Portanto, C menos D é 2, 4 e 6. E você pode observar aí que é a mesma coisa, portanto, isso é verdade. D menos C é igual a vazio. O que é D menos C? É tudo que tem no D, mas não tem no C. Então, veja só. O que tem no D e não tem no C? Olha, o 3 tem no D, mas ele está no C. Então, ele não pode entrar. O 5 está no D, mas também está no C. Então, ele também não pode entrar. Esse conjunto, portanto, é vazio. Então, veja só. D menos C é vazio. Não tem nenhum elemento que está apenas no D e não está no C. Então, aquilo ali é verdade. 6 pertence a D. Bom, 6 pertence a D. Olha o conjunto D. O 6 não está ali, portanto, isso é falso.